And welcome to this Boa session on Project tarde, Stellar. bem-vindos, We are recording the bem-vindas session so that it's going nessa to be sessão do available Projeto for Estelar. Vamos everyone that cannot attend gravar a sessão para right now. todos aqueles So que não as you podem know, estar aqui we'll have hoje com a introductions and gente. Fatima and Osborne will talk, and also Fatin Linden e Oswald vão fazer from parte da Impact Africa apresentação, too. And as you know, Linda, e Project depois de Stellar África também, was mas o created to Projeto maximize the Estelar impact foi of criado CNVR's para investments to strengthen maximizar os labs. investimentos para We'll poder hear about fortalecer. lessons learned, and teams are going to share their Aqui os the colegas hard vão work they've been doing compartilhar o since seu the project started in trabalho 23 countries in desde o Africa since começo do 2022. projeto em 23 This session is países na available in África English, desde but we have 2022. simultaneous translations in French and Portuguese. So Disponibilizamos hoje de if you interpretação have a slide simultânea in em front, francês please, e so that people português. know Vocês how têm to as switch to instruções para que as pessoas French possam and saber Portuguese como as poder desired. mudar a língua. We'll also have the recordings Também vamos ter as on the notice. gravações nas So diferentes with línguas. that, Lyndon, I'm going to pass on to you to start, Sem if mais, okay? Linda, vou passar a palavra para a senhora para que possa começar. Obrigada. Lyndon, we cannot hear you. Can you mute? Linda, não conseguimos te ouvir. Pode abrir o microfone? Yes, thank you. Sim, Linden. Como Marcela Marcela falou, estamos muito felizes de estar hoje com vocês. E é uma oportunidade para agradecer as parcerias, como o Uganda, e os diferentes parceiros. Como Marcela falou, esse projeto tem como objetivo maximizar os recursos da COVID-19. E o projeto Stellar também sublinha a importância da colaboração, assim como a transferência de tecnologia. Os surtos no país sublinham a importância da vigilância e nessa apresentação vamos ver o trabalho feito, a ampliação, a vigilância, assim como outros pontos importantes. O projeto realmente tem sido maravilhoso e o compromisso é continuar para poder ter um maior impacto e compartilhar as melhores práticas. Serei breve porque gostaria de ouvir mais dos países, mas muito obrigado, como eu falei, pela participação do projeto. Esse projeto foi maravilhoso. Thanks, Lyndon. Marcela, pode Osborne, falar. would you like to say Muito something obrigado, before we go Linden. to our Osborne, panelists? você gostaria Or de Fatima? falar alguma coisa antes de passar com os palestrantes? Thank you, Marcela. Muito obrigado, Marcela. The kind words from Lyndon. Realmente agradeço as cálidas palavras do Linden e também os diferentes colegas presentes dos ministérios de saúde e todos os resultados do projeto Stellar nesse ano e meio. E gostaríamos de dar as boas-vindas aos palestrantes, Silver Macente, da ASLM, que vai dar um resumo dos resultados do projeto Stellar nos 23 países. E depois vamos ter uma apresentação de país de Uganda, do Ministério de Saúde. Convidamos os participantes para que possam fazer os seus comentários no bate-papo e vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Mas convidamos todos vocês a colocarem as perguntas no bate-papo para poder otimizar o tempo. Obrigado. Obrigado aos colegas pela oportunidade por estar hoje aqui, conectados desde diferentes países do mundo. Nos próximos minutos, vamos contar um resumo e depois vamos ter a apresentação de país por parte de Uganda.
Temos diferentes assistentes técnicos, a PHL, a SLM e Clinton Health Access Initiative, que foram os parceiros técnicos do projeto. E o projeto, basicamente, foi implantado em vários países, no total de 23 países africanos, e nos focamos em algumas áreas de sistemas laboratoriais, são principalmente 5, e depois temos a componente de vigilância baseada em águas residuais, que foi implantada pelo APHL. Tivemos um enfoque com vários pontos e fizemos diferentes análises para ver os resultados por país e ver as limitações. Analisamos a política, sistemas de dados, vigilância, e trabalhamos em 23 países. E gostaria de sublinhar que, dependendo das necessidades do país, vamos ter um âmbito específico para esse país. Seguinte slide, por favor. E para continuar, temos um ponto específico na reforço na área de política e governança. Se uma das dificuldades identificadas tinha a ver com as políticas e a governança, algumas das intervenções não tinham um guia ou políticas específicas. Diferentes países especificaram as necessidades no momento. Aqui temos alguns exemplos. Começamos o projeto em 2022 e houve uma transição para integrar o COVID-19 na análise. Alguns países não tinham a estratégia, assim que podemos desenvolver guias de teste para COVID-19, diferentes planos estratégicos. E aqui temos na direita alguns dos exemplos. E estes são alguns exemplos dos projetos que apoiamos. Tudo que fizemos foi para abordar parte das áreas de trabalho que os países precisavam, ajuda neles. E quando vemos o seguinte slide, vemos um resumo de algumas das principais áreas onde tivemos resultados. Depois de ter as políticas e a governança, conseguimos desenvolver, junto com o Ministério de Saúde, vários documentos, e esses guias melhoraram a governança. Isso nos possibilitou apoiar áreas que também facilitavam o acesso para os testes. Por exemplo, a implementação dos guias, ativação de alguns locais, fazer testes principalmente para os para as pessoas que tinham sintomas. Mas a transição era também dar apoio aos diferentes fornecedores de serviços de saúde. Também existia a necessidade de diferentes testes e também aumentar o acesso para poder fazer os testes e as provas. Nesse processo, observamos que apoiamos até 33% das instalações de saúde. E também, esses são os centros que nós, como projeto, tínhamos como objetivo atingir, mas enquanto estamos fazendo isso, os países também ampliavam os serviços para o resto das instalações e profissionais de saúde. Então, isso vai mais além dos números que observamos aqui. Em vigilância, apoiamos os países com guias específicas de capacitação
e alguns países ativaram locais sentinela. E aproximadamente 57% dos países implantaram e desenvolveram guias e estratégias revisadas em matéria de vigilância. Depois passamos à questão de gestão de dados. Muitas vezes era difícil agregar os dados. Os países falaram que era difícil ter uma integração, assim que oferecíamos apoio para poder integrar diferentes sistemas de dados. O Gando vai mostrar parte do trabalho feito em matéria de integração. Alguns dos locais onde oferecemos apoio, atingimos uma porcentagem de 67% dos centros de saúde que conseguiram ativar essa integração dos sistemas de gestão de dados. Depois passamos ao ponto de fortalecimento dos sistemas laboratoriais. Dentro desse ponto, temos a aplicação do ciclo 7 do Fundo Global. Um dos pontos a sublinhar é que alguns dos resultados, onde observamos 40%, por exemplo, é que enquanto estamos trabalhando algumas das atividades iniciais prioritárias, foram, como dizer, foram reemplaçados por outros eventos que aconteceram que eram importantes também, que precisavam de atenção. Temos outro componente em 6 países: Etiópia, Quênia, Moçambique, Tanzânia, Uganda e Zâmbia, que é a vigilância baseada em águas residuais. Uganda vai falar disso também. Esses 6 países tinham 4 e 6 locais em cada país, onde faziam testes 2 a 3 vezes por semana durante 6 ou 12 meses. Isso era para predizer se podíamos predizer os surtos futuros para evitar perdas de vida. E a APHL apoiou parte desse trabalho. E através desse piloto, observamos que essa vigilância pode ser bom para poder abordar as pandemias. Aqui observamos alguns dos desafios. Por exemplo, as complexidades em matéria de comunicação, temos vários canais, a participação das diferentes partes interessadas, e depois as prioridades apresentavam também alguns desafios. Depois tínhamos algumas lições aprendidas. É chave também fortalecer e ampliar a visibilidade dos diretórios laboratoriais. Também é muito importante ter uma coordenação efetiva e nos assegurarmos que a assistência técnica chega nos locais. Esse seria um resumo geral nos diferentes países que apoiamos. E aqui eu vou acabar meu resumo, se podemos ter espaço para poder ouvir Uganda e ter a parte final de perguntas. Muito obrigado, Silver, pela apresentação. Vamos dar as boas-vindas aos colegas da Uganda e vamos falar dos
resultado-chave da vigilância baseada em águas residuais. Convidamos novamente os participantes a fazerem comentários no bate-papo. Vocês também podem se apresentarem colocando seu nome e Thank you so much, Osborne. We are glad a as Uganda to present agência e associação que representam. Muito obrigada. Estamos aqui para falar do apoio técnico do projeto Stellar à Uganda. Como falou o colega, o apoio foi sobre a integração dos sistemas de dados e a vigilância basada em águas residuais. Seguinte, por favor. We want to thank the technical support that we received from Gostaríamos de agradecer o CHAI, apoio SLM, and técnico APHL, que recebemos dos CHAI and diferentes SLM supported us in two parceiros. interventions, that was the CHAI e centralization of SLM nos integrating apoiou COVID-19 em into duas routine health integrações, service delivery, at the same time duas strengthening our data intervenções, management descentralizando e systems. integrando And the core area os key serviços here de was to make sure that Covid-19 e we também finally decentralize and fortalecendo e integrate reforçando quality COVID-19 os testing sistemas de into our gestão de routine data systems. e At the same também time, integrar os sistemas de provas de supporting the lab Covid-19 no nosso surveillance sistema, systems and the também data management apoiando systems os in sistemas an de gestão integrated de manner. And dados as Silva de forma stated, there integrada. was also support to the lab E systems in também terms of biosafety, tivemos biosecurity, apoio the aos National Sample sistemas de Transportation Network, and the biossegurança, human resource that needed to do this. a rede de And through transporte. this technical E support, através desse finally, the apoio overall técnico, achievements that we had tivemos were vários accelerated resultados, por transition of exemplo, uma decentralized transição COVID-19 acelerada testing into our routine de healthcare provas de services. And we Covid-19 did this through the descentralizadas development nos of serviços guidelines. de We saúde trained de health rotina. workers, and the health workers trained Oferecemos their Beyond capacitação Lab, aos the Now Lab trabalhadores teams, de the surveillance, saúde. the community Eles health também workers, and also apoiavam o the resto data dos management trabalhadores teams. And we also e achieved diferentes equipes. integrating E our também disease outbreak data atingimos systems into one, a and also integração managed dos to sistemas em interoperate our lab e information poder system with the electronic interoperar medical das records in 5 of the informações facilities. dos sistemas Under the em technical 5 assistance das by the wastewater instalações. based surveillance, Por outro the lado, main core tivemos area was assistência making sure técnica that em we were vigilância able to baseada em test águas for residuais. COVID in wastewater. O objetivo For this principal generation, era was fazer os testing on the testes de wastewater COVID for nas águas SARS-CoV-2. residuais. And in here, we also added other E também pathogens of public health concern, adicionamos but outros also to be patógenos able to use the data generated from these wastewater-based surveys to complement the case-based surveillance and monitor também um in-country dos trends. resultados foi uma base de Technical dados a assistance partir support disso. as we speak, we're E able to strengthen our também lab capacity to implement the um dos wastewater-based resultados COVID-19 foi surveillance. fortalecer And a in this capacidade way, dos we are also laboratórios de expanding it beyond implementar that. a And also to vigilância support the baseada use em of águas the data that residuais we are para a generating to Covid-19. complement E case também management and temos disease diferentes surveillance and dados monitoring. que Next slide. utilizamos para o monitoramento. In line with supporting the guidelines, Alinhados able com o to apoio do come up guia, with the COVID-19 test guidelines temos that were officially um launched by our guia permanent secretary, de and these guidelines testes de are Covid-19 currently apoiado pela being used Secretaria in the different health e atualmente se facilities. utilizam That's our permanent secretary's nos diferentes officially centros launching the de guidelines on top of the saúde. other Esse guidelines foi that o we broadcast lançamento here. oficial. And under the data systems integration, we had one for the disease outbreaks, but No also ponto de supporting integração dos sistemas de dados, tivemos os surtos das enfermedades. Por exemplo, tivemos os sistemas laboratoriais integrados com a história clínica. Identificamos uma lacuna e durante o surto principal da pandemia de Covid-19, tínhamos diferentes plataformas que trabalhavam de forma isolada, com diferentes tecnologias, elementos. A vigilância tinha sua própria plataforma de dados, laboratórios outra, a parte de logística também. Enfim, cada um deles tinha um sistema diferente de gestão de dados. Utilizávamos diferentes
tecnologias de aplicação como Android, o SMS, e todos conhecemos os desafios de trabalhar em isolamento. Um dos principais era a governança de dados, a limitação dos acessos aos dados, que dificultava a tomada de decisões informada em caso de surto. Então, devido a essa dificuldade, oferecemos apoio do projeto Stellar, que nos ajudou a reunir diferentes partes interessadas para poder integrar as diferentes plataformas, fazendo, por exemplo, o mapeamento dos diferentes usos, gestão de caso, transporte de amostras e também criando os diferentes perfis dos laboratórios que utilizamos. Tivemos diferentes escritórios, laboratórios e um sistema de também um sistema de transporte para os diferentes laboratórios de referência, onde fazemos os testes para a COVID-19. Se não importar a ferramenta, esse sistema de informação para os diferentes laboratórios, por exemplo, as equipes de vigilância, o transporte nacional de amostra, etc., todos estariam conectados nesse sistema de integração. Assim, qualquer sistema que utilizem poderiam levar os resultados nesse sistema e, enquanto falamos, esse sistema que começou com a COVID e que podemos ter os resultados para a COVID-19, agora podem também conhecer os diferentes surtos, já que todos os sistemas de laboratório estão integrados. Atualmente, ampliamos para outras instalações. Seguinte, por favor. That was for the outbreak data management system, but also with technical assistance from ASLM and CHAI, were able to interoperate our lab information systems with the electronic medical records. Também aqui observamos o LIS, que é a interoperabilidade dos sistemas de informação laboratorial. Que, por exemplo, os sistemas não se conectavam com a história clínica e tinham que fazê-lo de forma manual, e isso também podia levar a erros. Identificamos algumas instalações que estavam implementando sistemas de informações laboratoriais que foram instalados e também conectamos as principais funções com os processos dos médicos e assim conseguimos que os laboratórios possam falar com os clínicos e existir uma interoperabilidade entre os sistemas. E agora temos um ponto de entrada para os dados dos pacientes. Naquele momento, tínhamos um piloto operado pelos hospitais, mas agora mesmo temos ampliado para mais hospitais. The other technical assistance, as Silva talked about it, was the wastewater-based surveillance technical assistance to Uganda, and we thank Global Fund for this. Recebemos também assistência técnica em matéria de vigilância baseada em águas residuais. Em 2018, Uganda registrou o maior número de surtos do continente. Nos últimos 20 anos, experimentamos diferentes surtos em ebola, por exemplo, entre outros como cólera, anthrax, etc. Nos últimos 20 anos, e somos muito vulneráveis pela nossa localização, também
pela globalização, urbanização, tudo isso tem um efeito. E os laboratórios têm uma função chave para poder localizar, informar sobre as doenças infecciosas, para poder fazer o teste. Você tem que ter alguma apresentação clínica, mas sabemos que a vigilância baseada no clínico tem limitações. Temos muitos casos assintomáticos, todos lembramos como existiam esse tipo de casos na COVID. Também So people won't come in when they are sick, and these limitations impact essas the accuracy of limitações epidemiological surveillance. So this needs to be supplemented by wastewater-based surveillance precisavam também uma vigilância extra, e aqui entra a intervenção da vigilância baseada em águas residuais. both for the symptomatic and asymptomatic. So wastewater-based surveillance has really Esse gained tipo de traction in recent vigilância years, realmente but those that ganhou um espaço, have very poor health porque behavior, asymptomatic, can be able to be caught early and can also help us detect the disease. dessa forma, aqueles que são assintomáticos podem ser detectados com maior antecedência, ajudar em caso de surto. Começamos esse projeto em 2023, começamos fazendo o mapeamento dos diferentes locais. Como podem observar, temos diferentes centros de tratamento de água aqui em roxo no mapa. Selecionamos e pilotamos em 4 desses locais. Estão principalmente na área de Kampala, na área urbana de Kampala. Criamos o fluxo de trabalho com apoio de APHL. We constructed the more swabs that we were submerging in the wastewater plants, and those are the pictures when we were Aqui submerging them, then we observamos would retrieve the more swab o and fluxo finally de take it to the trabalho, lab for testing, and from the testing in the lab, onde the results observamos will no be ponto uploaded in the final os system that we testes do process that laboratório e results depois in the disso system, and se then inseriam os dados no sistema digital. accessed by Os the surveillance resultados team, and estavam so that disponíveis para a equipe de vigilância. decisions are taken. E assim, a partir dessas informações, So this is just a graphical podiam presentation of tomar decisões. Aqui observamos um gráfico do impacto dos testes da vigilância baseada em águas residuais. De março a dezembro, vemos em verde a concentração de COVID na água residual. E se observamos que a partir de agosto até novembro, houve uma grande concentração de COVID na água residuais, e depois, perto de dezembro, tivemos um pico da positividade dos casos de COVID. Entre agosto e novembro, enviamos essas informações para o ministro de Saúde, a equipe de vigilância, para que possam utilizar essas informações para poder falar com a equipe de risco e utilizar essas informações para poder mitigar o pico que estava chegando para a COVID. E, graças a isso, observamos que houve uma queda no pico graças às intervenções feitas. And also, we managed to do Também wastewater-based surveillance next generation sequencing with support from APHL, and we are able conseguimos to fazer a detect some of the sequenciação subvariants e that were poder detected in the detectar algumas das positive subvariantes cases that we tested for detectadas nos COVID casos next in positivos. wastewater. Next. Seguinte, por favor. So, Project Stellar achievements under wastewater-based surveillance Resultados do projeto highlighted. Stella na Of the vigilância baseada em concentration águas of COVID, residuais. Desde a concentração de COVID
COVID in the wastewater between August and Entre November. agosto e We managed to novembro, relay the information to the conseguimos surveillance team, and enviar as intensified informações para a equipe de infection because we were vigilância expecting a surge, and because of this, we noticed that the peak was e short-lived. observamos As que, I graças shown à you in the detecção, previous graph. conseguimos ter But uma also we queda managed no to pico do develop and surto, validate mas também COVID-19 conseguimos wastewater-based tools and validar as methodologies. ferramentas e And now we have metodologias used them to utilizadas em expand águas the residuais expand e wastewater-based podemos surveillance beyond utilizá-las COVID, just leveraging on the tools that we've para developed. trabalhar na We also vigilância baseada developed em a águas wastewater-based residuais flood information além da system that was Covid-19. integrated in the outbreak system that I've just shown you. And in the national E COVID-19 testing guidelines, we managed to no obtain guia, wastewater-based surveillance for COVID and other incorporamos a vigilância pathogens. basada em águas And we've residuais made para a some COVID progress in the e outros wastewater-based patógenos. surveillance, Avançamos next generation sequencing, and nesse the tipo de lessons we are learning, vigilância we are e going to use them Next for Gen, future wastewater-based surveillance sequenciamento next Next generation Gen. sequencing. And from this next E what we have learned, we leveraged on this to be able to put the activities that are in the current conseguimos GC7 colocar as continue supporting the atividades que wastewater-based estão surveillance dentro and do to be able to expand the scope GC7 of e pathogens ampliar beyond COVID. And we além have do future Covid-19 e prospects of poder making trabalhar sure com that outros we take this on patógenos. through geological mapping, GIS integration, MANUSWAP E a ideia é mapping, and continuar no developing an futuro, por interactive exemplo, na online integração environment do surveillance map, so that we can GIS, be able to o detect early any mapeamento, upcoming etc., para poder epidemic. detectar qualquer epidemia futura. Yes, so that's the impact of the technical assistance given to us through Esse foi o Esleman Chai impacto and da EPHL from Total assistência Fund, técnica using the in-country oferecida funds, por but through the diferentes technical parceiros, assistance, and we managed utilizando to os have fundos the de different país achievements we had. através da We boosted and assistência integrated técnica. disease laboratory information management system that Conseguimos we can access integrar os any sistemas outbreak laboratoriais de wherever it is, wherever informação it's being tested. And also we are able e to também interoperate our conseguimos systems from the lab interoperar os and sistemas do laboratório the electromedical records. And e also we are now a going to história continue using clínica the médica eletrônica e vamos wastewater-based surveillance continuar interventions, utilizando as widening the scope to be intervenções able de to detect vigilância epidemics basada em águas early. residuais Thank para you so poder much. We detectar want as to thank the epidemias. ministry, Muito Global obrigado. Fund, Gostaria de agradecer ao National Water Ministério, ao Board, Fundo who worked Global, with Clinton, Chai, Clinton, CHAI, APHL, and ASLM. Thank you APHL so much. And e back to you. ASLM. Muito obrigada. Thank you so much, Dr. Susan, for that very wonderful presentation. Ora, muito showcasing some obrigada. of the achievements by Uganda. They are Muito always obrigada pela a trailblazer apresentação. in some terms of some of the new initiatives in country, providing such a wonderful Temos opportunity diferentes for other iniciativas nos countries also países, isso to pode oferecer também go oportunidades and para take outros best lessons which países, can be implemented aprendendo and das boas lead práticas que to podem ser strengthening of implementadas, laboratory systems across the que region and podem other também countries. levar o reforço dos sistemas With that, we laboratoriais em want to outros go into a países. questions and answers session. Agora gostaríamos de passar à Stella, sessão would de you be perguntas able, e if you have respostas. any Q&A? I can see Não there's sei one se question on as the chat colegas box. já I can conseguem ver as read it to the team to perguntas. respond, and to other participants, please feel Temos free to já uma raise your pergunta no hands bate-papo. so that you can be Podem given an colocar as advance suas chance to perguntas no bate-papo ou raise podem any levantar a questions or mão comments that e you have. abrir o microfone para fazer perguntas ou We can comentários. start with Podemos Janet. Janet, you começar had your com hand up. Janet. Janet Maybe you want tinha to speak up? levantado a mão. Não sei se quer fazer uma pergunta. Janet, you want to speak up? So a first question to Dr. Susan A and the primeira Uganda team. pergunta para We Dr. know Susan e a equipe da currently Uganda. Mpox is Sabemos presenting que a Mpox potential está emerging threat apresentando with uma pockets of ameaça cases com having been diferentes reported across the East casos African region. informados na How is região the leste country da África. leveraging on the capacity built through Project Stella wastewater Como estão surveillance utilizando as approach capacidades do to projeto manage Stella, da the vigilância basada response aos residuais, para poder preparedness against gerenciar Mpox, as a well as resposta other contra o potential Mpox, assim pathogens como that may arise? outros patógenos que possam surgir?
parecer. Thank you so much for that question. Muito obrigada pela From pergunta. what I've just presented, that Pelo we've built the systems apresentado, for wastewater construímos os surveillance and sistemas now da currently vigilância survey. baseada em águas Our plan was to residuais widen e the no scope plano and we era had poder priority ampliar pathogens. o escopo. Monkeypox was not yet on the list, but it's because it depends on the ongoing A varíola dos outbreak that macacos ainda não estava na we are lista, responding to, and now mas since monkeypox is one of the outbreaks we are como responding ora a to, varíola it's dos something macacos já we've estamos already thought about respondendo, as é uma coisa que já we do tínhamos our wastewater pensado, surveillance activities now. It's something we're going to put é into algo que consideration vamos and prepare and get the levar em reagents to be able consideração e to poder do ter os do reagentes this. para poder I just want to thank Global Fund fazê-lo. that has really Gostaria de released, agradecer ao Fundo Global we que got a release yesterday, 2 days os- ago, that we há can be 2 able dias to direct and recebemos use some of uma the ajuda country para funds to poder support dirigir monkeypox, alguns and dos this is fundos one of the dentro things do we are país para prioritizing trabalhar to be com able a to do varíola dos wastewater-based surveillance macacos. for monkeypox. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Susan, for the very Muito elaborate obrigada, doutora response. Suzanne, pela We resposta tão have about 20 interessante. minutes for Q&A. Temos ainda I do 20 call on minutos participants, para please poder feel free to responder às either suas type your perguntas. questions on the chat Caros box, participantes, but podem for us colocar to sua move pergunta no quickly, we advise bate-papo that you raise your hand so ou that também we give you para the floor to poder raise any questions or comments you have. trabalhar mais rapidamente. Vocês podem levantar a mão e abrir o seu microfone e fazer a pergunta. Vamos dar a palavra quando vocês levantem a mão. Não sei se as colegas conseguem ver alguma mão levantada. No, for nothing. We don't have it. Não, We por have Janet enquanto, that we não. asked to unmute, but I don't know if Janet's still on the line. Janete, que pedimos que abra seu microfone, mas não sei se ainda está na chamada. There's a question from Shufang. Temos the uma chat. pergunta de Chufang no chat. Oh, sure, thank you. I can read it Sim. over. Muito obrigada. Welcome Posso for the very lê-la. Muito interesting obrigada pelas presentations. apresentações. Foram muito I'm interessantes. wondering if the Gostaria de presenters saber could se os share, apresentadores poderiam some insights on the partilhar availability of algumas evidence ideias on the sobre a efficiency gains disponibilidade de through provas sobre integrated os testing. ganhos de eficiência In através dos addition, testes what are remaining integrados. challenges for Além some disso, quais facilities são os where desafios que integrated ainda se testing has not colocam become algumas feasible? instalações e que os ensaios integrados não se tornaram viáveis? Dr. Susan and Silva, you want to weigh in on the question? Não Yes, thank you sei so much, Zhang, quem for quer the responder as question. perguntas. Sim, Uh, obrigada pela pergunta. in line with evidence of efficiency Alinhado gains, com yes, the a efficiency gains evidência through de ganho de integrated testing, eficiência, because se before you would have existe esse ganho, people who porque would come and test for antes COVID tinham in a pessoas que silo chegavam manner para when the fazer epidemic was teste beginning, de and COVID you de needed to have forma people test isolada for quando COVID, começou a to epidemia, be able to collect samples for COVID, to be able e to do data specifically for tínhamos que COVID. poder But fazer now we are dados using específicos the para same COVID, mas people agora to be able utilizamos to as do mesmas all the pessoas other, para poder as they do fazer, all the other work, they now do the COVID como agora testing. fazem And so todo o in trabalho, that também way, we fazem no o longer teste need de to have COVID. specific Assim, não people temos que that ter are pessoas paid for to be able específicas to do que têm that. que receber um But pagamento para also in fazer line essa with tarefa específica, mas integrated também testing alinhado for com o that we teste have different integrado platforms. nas We've diferentes also seen plataformas, também efficiencies of that observamos because uma you melhor can have one eficiência, person who is porque testing all the different você pode diseases, ter for uma example, pessoa que TB, também faz HIV, testes para diferentes hepatitis, doenças, on por top of exemplo, that. So HIV, in this way, you are hepatites. Na saving in mesma line with the plataforma, se time that you need to economizamos, have all these também tests done alinhado independently com using the same resources. a But eficiência we've de tempo noted that utilizando os mesmos integrating has recursos. not really become Mas a feasible in all the integração não different foi viável testing facilities em todos because os centros de one, testes, the porque, human por resources um are lado, not os lower, recursos not yet, humanos, we don't em have alguns enough human locais, resource to be able to do that, so they tend to prioritize what they would want, what são they escassos have e, to do depending on às vezes, tem que ter depending on the load prioridades that they have. dependendo But also, since our integrated testing was getting na lower to the carga. communities and the like, we really needed to do further Realmente trainings and give the people precisamos to be ter the people mais to be able to capacitação, assim as have pessoas the podem get on board, bringing other tests on board. So
that was still a big fazer outros challenge. testes. Esse But, foi um grande desafio. All in all, there's more efficiencies in Mas, integrating de forma because we saw geral, that existe uma melhor resource on the- eficiência na integração, of the porque finances existe that uma is supposed to pay these economia nos different recursos humanos, people because we are using the same systems, porque using utilizamos almost os one mesmos person. sistemas, That's what I can say on utilizando that. quase só um Maybe recurso Silva, humano. you can add on. Não sei se quer Thank you, Dr. Susan. adicionar mais algum Did comentário. everything Obrigado, right. doutora Susan. Acho que falou de That's todos os the pontos. issues that we see, for example, like Dr. Susan already elaborated. We are using the same specimen referral Utilizamos network. We are no longer not a having mesma rede, COVID samples where if hum, needed for further testing be transported separately. So that integration in terms of the other a systems, integração like com data outros systems, sistemas, como, transport por exemplo, systems, sistemas de dados, de reporting, all these transporte have been to do, and that's ou really improving the relatórios, efficiency. realmente And I think ajuda that was the muito na last bit of the eficiência. question in terms E of acho que a segunda what parte are da some of the challenges pergunta, that some of the que facilities fala face. sobre os Of desafios, course, one of the bom, issues that we see here dos is that problemas que given observamos that aqui é we are que, in a global community, como estamos numa many comunidade patients know that global, WHO muitos has provided pacientes guidance sabem que a OMS in terms of ofereceu the um COVID not guia being a public threat. So the demand sobre que naturally a has sort of COVID gone já não é down, uma ameaça and pública, a demanda baixou. therefore there is a risk, potential risk that in case a facility is Existe um stopped with risco que supplies, they are likely to not maybe to expire. But not only that, it's also pode que we've seen that COVID-19 itself has changed its possam epidemiology, the way it presents. ter uma caducidade de So testes, there could be porque missed não existe opportunities, tanta and that's why demanda. it's important Pode to educate so that existir, you not wait for people to present the symptoms, but treat those provided they meet certain criteria that are outlined in the guidelines. So the epidemiology temos que pedimos desculpas, está se cortando a conexão so therefore, but overall, that's do palestrante. Thank you so much, Silva. You are coming a Muito bit on and obrigado, off. Silvia. Also an addition in response to the Tivemos, question by Su Shufang from Namota. mas acho que o senhor tinha problemas de conexão. Então, falamos também o uso otimizado de equipamento e temos o melhor uso dos instrumentos para poder fazer diferentes testes para diferentes doenças. Vamos a passar à seguinte pergunta do ANAF. Parabéns para a equipe sobre integração de sistemas, mas isso chega com diferentes dúvidas quanto à segurança de dados, compartilhando com vários países. Que conselhos daria a outras direções de laboratórios para navegar nessa discussão com os ministérios responsáveis pela informação e tecnologia, que muitas vezes são responsáveis pela segurança dos dados a nível nacional? Susan? Yeah. Thank you so much. Sim. First of all, the lab directorate No primeiro need to lugar, have os the diretores de capability and be laboratórios têm able que to ter sit where these viabilidade discussions are e taking place. poder One, by first of all involving the estar na leadership of mesa their dos ministry, debates. because the Primeiro, discussions between estar different MDAs is at the presentes ministerial com level. So by the time os the ministérios Minister de of Health saúde. discusses the Então, Ministry of quando o Ministério Information de and Saúde Technology, fala com o Ministério de it needs to have Informação e had a buy-in Tecnologia, from the temos lab directorates. que That's the first ter também essa conexão thing com to o be done. diretório But de also laboratórios, having mas a também governance structure for ter uma data estrutura de management governando para a in the country. gestão And for example, in Uganda, we do have de that. It's dados via na Uganda. the Ministry of Information and Technology. Temos o Ministério de Involves all the Informações e different Tecnologia, mas MDAs, também and participa os discussions diferentes take place and MDA, everyone, e assim, all the different nas terms of reference conversas, for each ministry is clearly highlighted, and estão all bem issues of data sublinhadas e security todos os is problemas de segurança de discussed. dados também Are all discussed são in this abordados meeting. So one is nessa the second reunião. one is to have that Então, a governance segunda structure, seria ter essa which is estrutura de governança for information sharing that is para poder compartilhar shared informações, and led by the Ministry of Information and Technology. But beginning with the lab mas directorate, começando com os diretórios de laboratórios, assegurando que são ministérios representados a esse nível.
todo sincronizado com o que está fazendo. Por isso, estamos fazendo como Uganda e podemos também falar dos problemas quando falamos com o Ministério de Informações e Tecnologia. Isso que eu posso falar sobre a matéria. Thank you so much, Dr. Susan. Muito obrigada, doutora Any more Susan. questions or comments? Temos How mais many perguntas have ou comentários? I can't Temos see that alguma on my mão end. levantada que eu não There is consigo one ver more, daqui? Temos. We're putting it up. Oh, sure. There's one more question. I'll read it out from Uganda. Could we say that the project Podemos has dizer brought que an o impact? projeto Would it be beneficial would conseguiu it be ter um impacto beneficial ou for poderia its ser continuity? beneficioso para a sua continuidade? Dr. Susan, over to Yes, you. yes, Uganda, it podemos has. dizer que o It has projeto really teve um brought an impacto e impact. será We have benéfico an para sua integrated continuidade? Sim, claro. system for disease Temos um sistema outbreak integrado de management. dados We've para a noted, gestão de we've surtos. also noted, Também we've also noted the integration and what those observamos a processes have integração brought to e o us, que and we trouxe a have vigilância used this baseada to em be águas able residuais e utilizamos para to poder have our activities and ter plans nossas to the atividades e GC7 planos basing on what we colocando o do. So it GC7 has really had an baseado no impact que fizemos. on Realmente in tem Uganda, um and will it impacto be que fizemos na beneficial for its Uganda. continuity? E se vai ser benéfico para sua As Sylvan continuidade? explained, Bom, the como TA explicou comes in to support Sylvan, countries a to use assistência their in-country técnica funds. oferece Yes, apoio we've para noted utilizar that os it fundos de supports país. that, E também where, observamos que apoio especially in isso, different e particular areas sobretudo and priority em zone diferentes countries are áreas e having an issue, prioridades onde I os think it would be países something to continue with, têm but this comes um with problema, countries vai ser algo para ter prioritizing, noting continuidade, everything mas that countries prioritizing where a they ideia é really os need that países TA, poder so that they oferecer can have prioridade an onde impact precisam na on specific assistência técnica activities para they've poder ter um input. So impacto I nas think diferentes that would atividades. be Eu acho what I que can say about isso it, que eu but it posso shouldn't be that it falar should be for everything, but não deveria ser countries para tudo, mas os identifying priorities países where they need that identificam TA, prioridades so onde that the precisam de TA is assistência given to técnica, utilize the assim in-country podem funds. recebê-la e dentro dos fundos de país. Dr. Susan, and a follow-on Muito obrigada, question, doutora Susan. from Temos outra Lisema again, pergunta based on the de earlier part of the Lissema question you Again, just addressed. baseada Do you na think it might be primeira a parte. challenge to implement in GC7 without use of Stellar tier? Consideramos que poderá ser um desafio implementar o As GS7 I've sem indicated assistência that técnica do Stellar. the Como way eu TA, Stellar falei, TA came in was countries a assistência técnica do identified Stellar areas where chegou they needed para TA. So if países countries have onde asked tinham for áreas GC7, identificadas onde precisavam that ajuda. that is what countries feel they need TA for. I think it should not be a challenge. TA should come where you A really, the assistência country really técnica needs deveria the chegar support onde from the TA provider. o Otherwise, país most realmente countries precisa are de able apoio to da do some assistência of the things, técnica. but where you really need a Alguns TA, países I think podem it should fazer be uma given, parte, mas and onde os we've países noted realmente the precisam de in-country assistência funders will técnica have to deveriam support some of the recebê-la, activities, but not all the activities. So mas it não will para still be todas as beneficial. atividades. And I know most countries have Eu sei que a tried maioria to dos ask for países TA in the tentaram current pedir GC7. ajuda no atual But as TA GC7, providers have mas identified os the fornecedores challenges, the de issue assistência is técnica usually with the identificados seus in-country funds, desafios. because the TA O comes, but problema é com it os uses the fundos in-country de funds. So país. they highlighted those challenges, but Então, if they are falaram desses being desafios, mitigated, mas realmente TA talvez still podemos will be had mitigá-los. without TA. Thank you so much, Dr. Susan. Muito Just obrigada, chiming doutora again Susan. that laboratory-based surveillance, inclusive of wastewater surveillance, remains an RSSH core priority, and countries were called upon based on their need and were at liberty to include requests for funding to support laboratory-based activities during GC7 grants. So your response is quite Então, on point. sua resposta realmente é muito A further adequada. question
Temos outra pergunta The de wastewater Trevor. surveillance has been an impressive area of work. To what extent can this approach be used to extend surveillance to other A disease-prone vigilância de pathogens águas on a residuais routine tem sido basis? uma área de trabalho impressionante. Dr. Em Susan, que over to medida you. pode esta abordagem ser utilizada para Yes, alargar a thank you so vigilância a much for outros that agentes question. patogênicos propensos a epidemias numa base de rotina? Obrigada pela pergunta. A continuação desse projeto Stellar é, por um lado, ampliar o escopo para poder ter vigilância para os patógenos e também observamos que o impacto na COVID, assim que fizemos um requerimento para o âmbito e agora gostaríamos de pensar nessa asignação também de talvez algumas economias que tivemos no GC7 para ver se podemos incluí-lo. Principalmente sobre os patógenos prioritários, onde vamos fazer a vigilância caso tenhamos os fundos que precisamos. É uma forma de poder predizer as Thank you epidemias so much, Dr. futuras. Susan, and once again reiterating the great efforts you have put Muito preparing the slide obrigada and pelos the esforços discussions and the responses. na apresentação, We na have 6 conversa, as minutes, to the respostas. end, Temos of 6 minutos para the conference finalizar a session. chamada And since there are no more questions on the chat informativa e box, I would como want já não to vejo welcome mais our perguntas colleague no Pratik, bate-papo, gostaria to give de us dar the as closing boas-vindas à remarks. colega para Pratik, dar it is over to you. as palavras finais. Thank Patim you, pode Osman. Can you falar. hear me? Muito obrigado, Osman. Consegue me Yes, ouvir? we can hear you loud Sim. and clear. All right. Hello, good afternoon, everyone, Boa again. tarde, And I would like mais uma to vez. thank Gostaria de our agradecer TA providers, a todos os fornecedores de assistência técnica, AP, HL, ASLM e CHAI, mas também os 23 países com os quais trabalhamos nos últimos anos para poder ajudar na implementação dos mecanismos de resposta de COVID-19 em todos os países. Obrigado pela sua liderança e seu trabalho excepcional para poder implementar as atividades e reforçar os sistemas laboratoriais. Ao longo dos anos, houve vários tipos de apoio e o projeto Stellar é mais um elemento a incorporar. Utilizamos os fundos, assistência técnica para reforçar os sistemas laboratoriais. Escutamos como estamos apoiando a integração na interoperabilidade dos sistemas laboratoriais para melhorar os diferentes pontos, mas observamos como os mecanismos de assistência técnica de Stellar funcionam. Conseguimos integrar assistência técnica dentro dos países. Os fornecedores de assistência técnica realmente faziam parte do diretório do laboratório. Isso confirma como a PHL conseguiu integrar assistência técnica no país e trabalha muito de perto para criar a capacidade do laboratório. E não só para vigilância avançada na águas residuais, mas também criamos capacidades que agora podemos dizer que podemos manter de tal jeito onde nós países podemos nos dar apoio. Começamos um novo projeto onde estamos fazendo um aprendizado entre pares e observamos o sucesso de como nós estamos fornecendo assistência técnica. Então, a última pergunta era: precisamos da assistência técnica para continuar? Sim, mas também agora temos a capacidade. A PHL nos ajudaram com essas capacidades na região. Vamos continuar com a colaboração, trabalhando juntos para poder assegurar-nos que mantemos esse trabalho e podemos utilizar os fundos para muitas mais coisas, não só assistência técnica, para poder reforçar nossos sistemas. Sim, que eu gostaria de falar
Parabéns, doutora Susana e equipe, também todas as equipes e todos os parceiros implementadores pelo apoio. Vamos continuar oferecendo apoio na vigilância laboratorial, sobretudo agora com a pandemia da varíola dos macacos. Gostaríamos de ver como podemos utilizar o que investimos para poder assegurar-nos que identificamos essas doenças e evitamos que se tornem em pandemias. Vamos continuar trabalhando coletando as amostras para deter os surtos nas regiões. Esse seria o principal sucesso da implementação, sobretudo a mitigação do risco na região. Como falou Susan, e outros países, a ampliar o uso da vigilância vacinal mais residuais, não só para a varíola dos macacos, mas também, por exemplo, para a cólera, ebola, tuberculose, outras doenças. Vamos continuar nesse caminho, oferecendo apoio onde seja preciso. Temos outras formas de assistência técnica também disponíveis para os países. Mais uma vez, gostaria de agradecer a equipe de comunicação, Osborne e a equipe de laboratório, mas também Linden. Todos os colegas do Fundo Global que realmente apoiaram o projeto Stella nos últimos anos, incluindo a Secretaria de C19 e também os líderes do Fundo Global. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, todo mundo. Obrigada. Obrigada, Fatim. E assim acabamos com essa sessão informativa. Muito obrigada.